Saudações, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e esta é a oficina de astronomia número 439. Continuamos com o nosso ciclo temático de análise crítica da teoria da relatividade. Estará novamente conosco o professor Délcio Basso. Então, dando continuidade ao assunto, vamos ver agora que mudanças fundamentais são necessárias para que a gente possa obter outras explicações diferentes e que sejam coerentes com a teoria, né, e com a parte conceitual da física, né, diferentes da relatividade. O primeiro item é a questão do espaço e do tempo, o espaço-tempo. Onde, tanto na mecânica clássica como na relativística, espaço e tempo são realidades físicas. Só que na clássica, eles têm um caráter absoluto, inalterável, enquanto que na relativística podem ser alterados. Esse é o grande problema, espaço e tempo, e qualquer outro enfoque que queira ser dado, na minha maneira de ver, considerando espaço e tempo como realidades físicas, na minha maneira de ver, do meu ponto de vista, está fadado ao insucesso. Eu cheguei a essa conclusão pensando muito a respeito, e geralmente eu faço isso na quietude da madrugada, na cama. Eu acordo, por algum motivo, já com a mente descansada, ali pelas 3, 4 horas da madrugada, e fico pensando a respeito. Não tomo nenhum remédio para dormir, aproveito a quietude da noite. Enfim, depois de muito pensar a respeito desse assunto, muito mesmo, eu concluí que a saída é considerar tempo e espaço apenas conceitos. Isto é, nós não envelhecemos porque o tempo passa. Nós envelhecemos porque dentro de nós existem programas de envelhecimento. Desde do nível celular, semelhantemente à desintegração das partículas, segue padrões e leis da natureza, não da física, da natureza. E que ainda temos que esclarecer isso. O fato é que, desde que a gente nasce, já criança, tendo algum entendimento, somos levados a acreditar que o tempo é uma realidade física e que a gente envelhece porque o tempo passa, né? O sujeito está lá fazendo 3 ou 4 aninhos, está com a chupeta na boca, né? Dia do aniversário, agora está fazendo 4 anos, está na hora de largar a chupeta, e papapá, e aquela história toda. Olha, está olhando para as estrelas, está olhando para o espaço. Né? Eu estou aqui, o Tiago filmando está ali, o que tem aqui? Né? Tem espaço. Não, não é nada disso. Tem ar e tem energia, muita energia. O fato é que
foi uma conclusão que me deixou, diria até quase que chocado, mas me dei conta que tinha que ser por aí. Assim como nós temos programas para aquisição de linguagem, nós nascemos com esse programa de aquisição de linguagem, e a criança terá exatamente a mesma facilidade ou dificuldade para falar qualquer língua, ou japonês, ou português, ou inglês, enfim, porque ela tem aquele programa. Só que só o programa não basta, ela tem que interagir com os demais para aprender a língua, mas a abstração, né? Caneca, que esse som em português significa um determinado objeto. Isso não é nada óbvio. Isso é uma abstração. Que um som represente alguma coisa, ou alguma ideia. É com esse programa que a gente nasce, né? Só que a criança, quando começa a falar, ela não vai chamar de caneca, ela vai chamar de Tanaka. E os papais que estão babando pela criança, Tanaka, tá. Eles têm que corrigir, não é Tanaka, é caneca. Não? Eu me lembro que eu fui escalado uma ocasião aí na PUC para fazer uma palestra para a terceira idade. E o nome da palestra era de Newton a Einstein, as teorias da física. Terceira idade. Mas só que eu só pensava nesse problema aí, do tempo como conceito, do espaço como conceito. Né? Então tinha aquele auditório cheio, com pessoas... Eu acho que a idade média ali deveria ser uns quase 70 anos, né? Mas não durou muito, eu enveredei para esse lado aí. Esqueci Newton, esqueci Einstein e fui direto para o problema do tempo. Explicando para eles, vocês não envelhecem porque o tempo passa. E começaram a ficar me olhando, assim, né? E tentando justificar e tal. De repente, lá além da metade ali do auditório, que era ascendente, uma senhora... Deveria ter uns 80 anos, mas muito elegante, levantou o braço, queria fazer uma pergunta. Eu cheguei, Mas então o senhor está querendo dizer que realmente a gente não envelhece porque o tempo passa? É isso que o senhor está querendo dizer? Exatamente isso. Mas o senhor está absolutamente certo. Tanto é que se a pessoa for congelada, o tempo vai continuar passando e ela não vai envelhecer, né? Na verdade não é bem assim, tem uns problemas aí para ressuscitar a criatura que não foram resolvidos ainda, né? Mas o que me aliviou mesmo foi o depoimento dessa senhora. O que me aliviou foi quando o meu nervo ciático voltou a me incomodar. E eu fui fazer acupuntura com uma pessoa com quem eu já havia feito antes. Só que essa pessoa era, além de ser acupunturista e ter um bom conhecimento até de sânscrito e da filosofia hindu, tinha feito o curso de filosofia na PUC também. E também não deu outra. Eu deitei lá, começou a espetar as agulhas, e eu já comecei a falar tempo, espaço, tempo, espaço. E daí ele chega e me diz assim, mas isso aí é Kant. É Kant, é crítica da razão pura. Disse, como é que é? Não, isso aí. Ele foi o primeiro que falou nisso. Tempo e espaço são categorias conceituais. Foi lá, me deu um texto lá para mim. Está aqui, ó. Crítica da razão pura. Bom, eu nunca saí tão aliviado daquela sessão de acupuntura como naquele dia, né? Mas por outro motivo. Porque eu cheguei a pensar que eu estava pirando, né? Ficando meio maluco, né? Então foi muito
muito gratificante para mim saber que outros já haviam concluído a mesma coisa. Só que a grande maioria não pensa assim. E continuando a elaborar melhor essa ideia, ficou claro também que esse programa de tempo, que passa numa sequência como uma sucessão de fotogramas, né? Uma sequência atrás da outra, né? Que tem o presente, o passado, o futuro, enfim, que isso está diretamente relacionado com memória. Então, existe é intrínseco, né? Só faria sentido ter esse programa de tempo aí, tendo memória. É em função da memória da nossa memória, que ele foi colocado junto. É intrínseco isso aí, não dá para separar um do outro. Bom, então eu costumo dizer que tem histórias maravilhosas a respeito de viajar no tempo, né, muito criativas, já curti várias dessas aí, mas lamento então que isso aí não é possível, que querer viajar no tempo é que nem querer viajar na pressão ou na temperatura, que são conceitos extremamente úteis, né? O tempo é extremamente útil. Não fiquem achando porque a Terra fica dando voltinha ao redor do Sol e os relógios funcionando, né? Que é por isso que a gente vai envelhecer. Por que as coisas não ficam como estão? Porque as ligações, já no nível molecular, elas são instáveis. Não tem como parar tudo. Não tem. O 10 na 23 daquele, do número de Avogadro, impede isso aí completamente. E as partículas estão permanentemente oscilando. E é impossível definir padrões homogêneos no nível molecular, né? Eu vou abrir aqui um parênteses, né? Por exemplo, na mecânica quântica existe o conceito de tunelamento, né? Então, usando a equação de Schrödinger, você pode mostrar que, dado um potencial, uma barreira de potencial, que é possível elétrons que, em princípio, estariam a um potencial menor do que aquela barreira, ultrapassarem a barreira. E daí criaram a ideia de um túnel. É como se houvesse um túnel. E os elétrons... Mas lamentável, né? Porque geralmente na física de partículas não fazem modelos mentais. E fizeram esse aí, e no meu entender está equivocado. Mas pegou, a expressão pegou. É efeito túnel, tunelamento, tem o transistor de efeito túnel e assim vai. O efeito, minha gente, é muro rachado. Não é tão bonito que nem túnel. É o efeito muro rachado. O que é muro rachado? Que com partículas em constante movimento é impossível manter um potencial. Ah, mas o meu equipamento permite medir 10 na menos 18 volts, sei lá. Mas ele está num nível macroscópico. Como é que vai fazer uma barreira de potencial homogênea no nível microscópico com as partículas em constante movimento? É efeito muro rachado. Só que a rachadura do muro não fica nunca no mesmo lugar, ela vai mudando. E é inevitável, dada a grande quantidade de partículas, né, que lá pelas tantas a rachadura ocorra na frente de alguns eletrinhos lá. Opa, é por aqui que nós vamos. Pá, eles saem. Passaram. Então é efeito muro rachado. É impossível, nesse nível aí, definir. Ah, mas eu tenho aqui, ó, aqui é o modelo. Ah, na folha de papel, beleza, né? Vai fazer lá no nível microscópico.
Então essa é a realidade. Ah, mas então se o envelhecimento ocorre por programas que a gente tem dentro de nós, se a gente chegar nesse programa, a gente pode barrar o envelhecimento? Teoricamente pode. Teoricamente pode. Só que tem um detalhe, de novo tem o 10 na 23. Na medida em que as células forem se recopiando indefinidamente, erros de cópia sempre vão acontecer e vão ficar cada vez mais em grande quantidade. E além do mais, qual a vantagem de viver, digamos, 1000 anos? Pode ser que a gente esteja trocando diamante por cascalho. Não sabemos ainda o propósito das coisas. Não sabemos muito bem por que estamos aqui, né? Podemos vislumbrar algumas coisas. Então, as transformações ocorrem porque lá no nível microscópico tem instabilidade. Nada vai se repetir. Isso pode ser algo chocante, mas nada vai se repetir. Então devemos aproveitar os momentos da melhor maneira possível, porque é aquele momento. Não vai se repetir nunca mais. Ah, vou lá pegar meu filho no colégio, aí sai o gurizinho lá. Que legal aquilo. Aproveita esse momento, porque daqui a pouco ele já não é mais assim. Ele já vai ser um adolescente. E assim vamos. Não podemos frear isso aí. Temos que ir nessa correnteza, nesse mainstream, e tirar o máximo proveito possível. Bom, então, a primeira coisa é essa. A segunda é que a velocidade da luz não é constante mesmo. E já se comentou aqui que a energia tem inércia. Então nós vamos ver que associado às estruturas de carga, as estruturas neutras, fica vamos chamar de campo então, né? Manter a nomenclatura, mas é uma concentração de energia provocada pelas estruturas. As estruturas não criam essa energia, elas modificam a distribuição de energia. É carga elétrica e energia. São os dois elementos fundamentais. E um contrastando com a existência do outro. Carga elétrica, que constitui as estruturas materiais, e a energia. E aí entra, então, também um fenômeno que eu considero fantástico, porque é a síntese de toda a física, que é o aniquilamento matéria-antimatéria. Por exemplo, o aniquilamento elétron-pósitron. E também a criação do par elétron-pósitron, quer dizer, o elétron e o pósitron, que é o elétron positivo, quando se encontram, aniquilam-se. O elétron e o pósitron, que é o elétron positivo, quando se encontram, aniquilam-se. E no resultado temos energia, temos fótons gama, e sai um para cada lado. Então ocorre a conservação da carga, mas como se a carga se aniquilou? Que um era mais que, o outro é menos que. O elétron sozinho não se aniquila, e nem o pósitron sozinho. Os dois juntos é que se aniquilam. E aí a carga dessa dupla aí, a carga resultante é zero, porque um é mais que, o outro é menos que. Um é mais 1,6 10 na menos 19, Coulomb, é isso, né? E o outro é menos. E sai um fóton gama para cada lado. E a radiação gama é uma radiação eletromagnética que não tem carga. Isso aí não é uma curiosidade acadêmica, é exatamente isso aí que é usado na medicina nuclear, né? Chamo de
positron, tomografia com positron, né? O sujeito ingere lá, geralmente é tecnécio, né? Fica meio pouco radioativo durante algumas horas, e o equipamento ele tem um detector de gama aqui, outro aqui, opostos, né? Que vai... Então, quando dá um sinal simultâneo nos dois, é porque é um sinal de aniquilamento elétron-pósitron. Isso é usado para dar a imagem da criatura. É fantástico aqui. Então, isso não é só uma curiosidade acadêmica, não. Isso aí está sendo usado diariamente na medicina nuclear. Então, baseado nesse binômio, energia e carga elétrica, mas o que é o campo gravitacional? O campo gravitacional é o campo de uma estrutura neutra de carga. Se quisermos chamar de energia neutra, né, nada impede. Sendo que a energia também tem estrutura. Né? Quando tem uma carga resultante, a gente fala que aparece um campo elétrico. Quando tem carga em movimento, aparece o campo magnético. Só que aí tem um detalhe interessante, que o campo relacionado com a corrente elétrica, por exemplo, é o que mais se aproxima do campo neutro. Por quê? Porque cada milímetro de um fio percorrido por corrente elétrica, ele está descarregado. Tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa, só que o movimento das cargas é que faz com que ocorra uma alteração na maneira como a energia se distribui. E isso a gente chama de campo magnético. Né? Como é que falam os relativistas? Quando a carga se movimenta, ocorre uma contração de comprimentos, então a densidade de carga dos elétrons fica maior do que a dos íons que estão na rede. Enfim, é duro de engolir um negócio desse, né? Não é fácil. É algo que foi derivado da matemática. Lembre que começou com matemática e continua com matemática. Bom, eu tenho aqui um assunto para mostrar como é possível encontrar explicações que dão resultados igualmente precisos, ou até mais precisos, que é a relatividade, usando um modelo matemático mais simples, que é esse assunto aqui, ó. Desvio na frequência de osciladores em órbitas terrestres, que está diretamente ligado com o sistema GPS. Tá? Esse sistema ele foi pela primeira vez feito pelos Estados Unidos, ainda no tempo do governo Reagan, e chamavam Guerra nas Estrelas e tal. Então, é um sistema constituído por 24 satélites, na realidade tem mais 3 que ficam de reserva, né? Cada satélite desses tem aproximadamente 5 metros de diâmetro médio e 930 quilogramas, quase 1000 quilogramas, e cada um deles tem 4 relógios atômicos, 2 de césio e 2 de um outro elemento lá que eu não estou lembrando. Então são sistemas redundantes. A tolerância na medida do tempo é de 3 nanosegundos por dia. 3 nanosegundos por dia. Tá? Mas tem um efeito que ocorre pelo fato deles estarem em órbita, que introduz, que atualmente é conhecido como um efeito relativístico, tá?
que introduz 38.600 nanosegundos por dia. Então, as maiores correções têm que ser feitas pelas alterações da ionosfera, tá? Mas sistematicamente feitas todas as correções possíveis, persistia uma com esse valor aí. Isso não iria inviável e ninguém sabia bem por que era isso, tá? De qualquer maneira, o sistema GPS sairia, ele estava saindo, mas então sabiam que tinham que fazer uma correção de 38.600 nanosegundos por dia. Tá? Bom, e aí então é que vem, vamos ver por que dá esse problema. Agora, essa explicação surgiu depois e via relatividade. Então eu vou mostrar uma outra explicação que dá a mesma correção e não usa relatividade. Tá? Então essa aí é a questão. Um oscilador que está na superfície terrestre, em repouso, emite um sinal eletromagnético na frequência Ni-A. Pode parecer o V, mas é o Ni. Então está no ponto A, emite a frequência Ni-A. Sendo colocado um satélite em órbita circular terrestre, emitirá um sinal que será recebido na superfície da Terra com uma frequência diferente, Ni-B. Por que será que fica diferente? Quanto vale esse quociente? Então, essa explicação que será dada aqui é a explicação não relativística. Tá? A frequência é afetada por dois motivos. O aumento, primeiro, é o aumento de massa de todas as partículas que participam das oscilações, o que fará a frequência diminuir por um fator esse aí. Lembre que aquela expressão do aumento de massa, até comentei há pouco, ela tem esse fator que é o mesmo fator que aparece na dilatação do tempo da relatividade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os elétrons que oscilam terão a sua inércia aumentada e irão oscilar com uma frequência menor. Vejam bem que mas não é uma relação, não é tipo uma força restauradora, não é força restauradora. A força restauradora é uma outra função. Aí é o campo elétrico do oscilador que empurra o elétron para um lado e para o outro. É diferente. Então, a primeira correção é essa aí. Essa aí vai fazer a frequência diminuir. Depois, aumento de energia do pulso eletromagnético sob a ação da gravidade, que fará a frequência aumentar. Então, uma faz diminuir, só que esse efeito aí de aumentar, ele permita, eu não vou dizer, utilizar o instrumento. Esse efeito, nós vamos dizer, que se sobrepõe a esse. Então, no final, aquele efeito, aquele quociente ali, dá um valor geralmente maior que 1. Bom, o fator do item A provém da expressão da variação da massa com a velocidade, novamente, que faz com que a inércia dos elétrons aumente. E o fator do item B surge da demonstração que vai ser feita a seguir. Então, esse aqui seria a Terra. Aqui no ponto B está o receptor do sinal. Aqui no ponto A o satélite. E aqui o sinal, o pulso eletromagnético sendo mandado em direção à superfície da Terra. A velocidade da luz muda também aqui, mas
quê? Porque a densidade de energia mais próxima da superfície da Terra é maior do que aqui, na órbita. Tá? Só que esse dá para considerar, dá para desprezar esse efeito. Porque os outros dois são muito maiores, são uma outra escala. São 100.000 vezes maiores. Então, para efeitos práticos, para não complicar demais o modelo, considerei a velocidade da luz constante, mas na realidade ela vai diminuir um pouquinho. E esse pouquinho é lá teria que colocar uma vírgula aqui, ali no 299, 792, 458, vírgula, daí lá na quinta casa, depois da vírgula, ocorreria essa alteração. Bom, vamos ver então o que dá para fazer aqui. A quantidade de movimento do pulso eletromagnético emitido pelo oscilador é, então, por que menos, né? Porque aquele R, na realidade, é a vetor-posição. Ele vai do centro da Terra até o ponto. Então, as distâncias positivas são no sentido do vetor-posição, do vetor R. Tá? E o pulso é na direção negativa. Então, menos NC, olha aqui que legal, ó. HIC quadrado é a massa associada ao pulso eletromagnético. H, a constante de Planck. Tá? Então, H vezes Ni é a energia, e a energia dividida por C quadrado dá a massa associada ao pulso eletromagnético. E aí, então, fica a quantidade de movimento menos HNI sobre C. A derivada da quantidade de movimento, então, considerando que a velocidade da luz pode ser imaginada constante, né? Então, a constante de Planck é a velocidade da luz, então, dp dt fica dni dt. C é menos dr dt. Novamente, por quê? Porque R é que dá o sentido positivo. Né? Então, conclusão, substituindo ali o dni dr, né? Fica dp dt, H dni dr. Então, uma mudança aqui de variáveis. Tá? E o menos com menos vai ficar mais. Tá? Ok? Não sei se ficou claro isso aqui. É aquela expressão substituindo, por exemplo, pode substituir o dni, o dt, aliás, pode substituir o dt, ó. Esse dt aqui, ó, substitui isso aqui, dt, por menos dr sobre c. Daí o c simplifica, ó, e menos com menos vai ficar mais, fica isso aqui, ok? Bom, a força resultante sobre o pulso eletromagnético é seu peso. Aí então, puxa, se tem massa, tem peso. Mas como vamos pensar no peso do pulso eletromagnético? O peso é basicamente a ação da densidade de energia sobre o pulso eletromagnético. Tá? Então, na medida que ele se desloca, a densidade de energia ao redor dele é alterada e ele é empurrado. Aí, no caso, é em direção, ele é puxado. É que nem uma pedra. Vamos imaginar uma pedra caindo, né? Então, como interpretar o peso da pedra? Nós vamos ver que na realidade, a pedra ela é empurrada pela energia e não exatamente puxada pela Terra.
A Terra cria o campo, origina o campo, isto é, uma distribuição de energia ao seu redor. E na medida em que a pedra cai, a gente pode ver claramente que tem mais densidade de energia de um lado do que do outro, e aí a pedra é empurrada para baixo. Aliás, essa é uma outra questão que vou ter que debater bem, já antecipo um outro, vamos fazer um encerramento aí, né? A interação é com o meio, é sempre com o meio de energia. Isso é um ponto também fundamental. O que eu usei aqui? Aqui, ó, Newton. Veja que legal. Newton, a constante de gravitação, Gzão, né? Aqui a massa da Terra. Então, é G, M, isso aqui é a massa do pulso eletromagnético dividido por R quadrado. Tá? Novamente, a força é para baixo. Bom, vou voltar ali, vamos ver. É que agora, vejo isso aqui foi para tirar o tempo da jogada aqui, né? Tá? Agora ficamos com como variáveis R e Ni. Tá? Olha um detalhe importante aqui, ó. A constante de Planck vai ser simplificada. Integrando, isso aqui dá um logaritmo, e esse aqui dá essa função aqui, ó. Daí pega uma tabela de logaritmos, né? Mas enfim, veja que isso aqui é uma matemática simples, é um cálculo de uma variável, né? Não tem derivadas parciais nem nada. Tá? Deslogaritmando, né? Eu posso imaginar que isso aqui está sendo multiplicado por 1, que é o logaritmo natural de E, né? Vou botar aqui logaritmo natural do número E, que é 1, e aí deslogaritmando chega nessa expressão aqui, ó. Ok? Bom, o satélite GPS, ele tem que ter um período de rotação de 12 horas, portanto, vejam bem, não é um satélite estacionário, cuidado aí, hein? Ele não é estacionário. Né? Usando essa expressão aqui, que até pode ser tomada da terceira lei de Kepler, né? Se percebe que o raio a partir do centro, né, da Terra é de 26 mil quilômetros, né? Quase 27 mil quilômetros, e que a velocidade é quase 4 quilômetros por segundo, a velocidade do satélite. Né? É por isso que eles são colocados em planos de 60 em 60 graus, assim, né? Então, na medida em que um está se pondo, já tem o outro nascendo e assim por diante. Tem regiões próximas aos polos que aí são desassistidas, daí tem que fazer um outro esquema, não pega muito bem ali. Bom, comparem esse número aqui, ó, que é o número que eu obtive com aquela equação, as duas combinadas, né? As duas combinadas. Então, vou voltar de novo. Aquele primeiro fator, que é da variação da massa, dá um valor ligeiramente ele faz diminuir, dá um valor menor que 1, né? E o outro
que é o ganho de energia pela ação do peso. Mas como é que uma onda ganha energia? A velocidade dela não pode aumentar, a velocidade da onda depende do meio onde ela se propaga. Até pelo contrário, vai diminuir um pouco, como comentei. É pela frequência, é a frequência que muda. A frequência aumenta, porque é aí que ela ganha energia. Tá? Então, olha aqui, ó. Tive que usar um computador que dá 30 e poucas casas aí, né? Então, isso aí resulta 446 partes por trilhão. Bom, a previsão relativística aqui empata com a que eu uso, só que isso aqui, eles dizem que é a dilatação do tempo. Eu não falo em dilatação do tempo, falo em aumento de inércia. E o segundo é a variação com o potencial gravitacional, tá? Que resulta, vamos ver aqui, ó, 445,782, 445,782, 762, aqui dá 7, então até aqui, ó, até aqui está igual, aqui ficou 58 e aqui ficou 62, ó, tá? Qual o certo? É o meu, obviamente é o meu. Por quê? Porque esse aqui é aproximado. Mas como? É que se a gente expande em série essa função aqui, ó, tá? Escrevendo numa série, Taylor mesmo, né? Os primeiros termos são esses aqui, ó. Então, isso aqui é um valor aproximado, enquanto que esse aqui não é aproximado. Tá? Bom, então, só que tem um detalhe. A turminha da relatividade aí usou o cálculo tensorial para chegar aí. Tá? Que é uma ferramenta extremamente incômoda de trabalhar. Bom, o que eu fiz? Eu tenho aqui o armário da matemática. Qual é a ferramenta que eu vou usar? Chave de fenda. Peguei a chave de fenda. O que os relativistas fazem? Pegam o canivete suíço, que tem saca-rolha, que tem lâmina, que também tem chave de fenda, tem chave Phillips, tem um monte de coisa, mas é uma coisa incômoda de usar. E é absolutamente desnecessária aqui nesse caso aqui. Agora, por que eles foram obrigados a usarem isso? Pela origem da relatividade, né? Estabelecida por Poincaré, Minkowski, Riemann, né? De alteração da geometria. A geometria não euclidiana. Então, olha aqui, ó, novamente, a matemática é uma ferramenta indispensável para a física, mas devemos usá-la parcimoniosamente e da maneira mais objetiva possível. Tá? Então chega de ficar complicando com as coisas. Mas fica cada vez... Claro, vai ficar cada vez mais uma coisa hermética, que só os neófitos, os entendidos vão entender aquilo, né? Mas esses caras aí são como deuses, né? É que nem o coitado do Goethe, na ocasião, né? Que viu as equações do eletromagnetismo clássico, que nem foi o Maxwell que botou naquele formato, né? Usando o cálculo diferencial, divergente, rotacional e tal. O Goethe olhou aquilo, que Deus escreveu essas linhas, né? Goethe. Porque era uma ferramenta matemática que ele não dominava, né? Não tem nada de Deus, é uma questão de... Porque a matemática definiu as regras, sai jogando. Só que tem ferramentas incômodas de serem usadas, né? Então é isso aí, pessoal. Tá? O que eu quero mostrar aqui com modelos matemáticos mais simples e sem incoerência nenhuma, tá? Ideias mirabolantes aí, de alterações da geometria, chegamos lá, pronto, está aí, ó. Tá? No próximo episódio continuamos,
provavelmente vai ser o último, né? Daí vamos abordar essa questão aí da variação da velocidade da luz no vácuo. Muito obrigado.